Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Além de Deus usar Pedro poderosamente para evangelizar por meio de milagres e pelo ensino da palavra de Deus, Pedro também usou a Pedro poderosamente para agora ensinar não apenas judeus, mas também não judeus. Os judeus, amigo ouvinte, do período do primeiro século, eles tinham a crença que para alguém, os judeus cristãos, não é? Que para alguém ser salvo, ele deveria ser um judeu. Então, além de aceitar a Cristo como Messias, na compreensão dessas pessoas, a pessoa deveria virar um judeu. Tinha que circuncidar-se, porque se Deus havia estabelecido a circuncisão como um sinal da aliança feita com Abraão, então um gentio ou uma pessoa pagã que não fosse circuncidada, ela era tratada com desprezo. Eles não acreditavam que alguém que não fosse circuncidado pudesse tomar parte nas bênçãos da aliança feita com Abraão. Eles não entenderam que a circuncisão era uma aliança entre Deus e Abraão para distinguir quem viesse a fazer parte daquele povo. Mas que com a vinda de Jesus Cristo, Cristo estabeleceria agora o batismo como um sinal da filiação à aliança feita com Abraão. Ao invés da circuncisão, agora demonstramos a nossa fé em Jesus por meio do batismo. E os judeus cristãos na época não haviam entendido isso, inclusive Pedro. Chegou um momento em que Pedro estava hospedado em Jope, na cidade, na casa de um homem chamado Simão. De acordo com Atos 9:43, este irmão tinha uma profissão, ele era curtidor. E esta cidade ficava a mais ou menos uns 40 quilômetros de Jope, de Cesareia, na verdade. Em Cesareia, tinha um homem, um centurião, um responsável por 100 soldados romanos. Tinha um centurião chamado Cornélio. Ele e a família dele eram devotos a Deus. Criam em Deus, buscavam a Deus, mas não eram ainda formalmente judeus. Cornélio era um gentio. Era uma pessoa incircuncisa, que não havia prática da circuncisão. E Deus deu uma visão poderosa a Pedro para Deus impactar o apóstolo e convidar o apóstolo para visitar Cornélio. Primeiramente, Deus deu uma visão para Cornélio. Deus, nesta visão, disse para Cornélio enviar alguém e chamar a Pedro. Um anjo apareceu nesta visão e disse isso a ele. E aí Cornélio ficou impressionado com aquilo e mandou 2 de seus funcionários, diríamos assim, chamar Pedro. Nesse mesmo instante, Deus deu uma visão para Pedro, para prepará-lo para receber e aceitar o convite. Se aqueles homens não judeus chegassem para Pedro e dissessem o seguinte: olha, o nosso Senhor, que é um centurião, quer que o senhor vá à casa dele. Pedro jamais iria, porque eles acreditavam que o contato com um gentio os tornaria impuros e imundos, e desta forma eles não poderiam mais participar ali do templo enquanto não se purificassem. Para Deus preparar o coração de Pedro para pregar esse gentio, Deus também tem uma visão para Pedro. E nesta visão, de acordo com Atos capítulo 10, Deus mostra um lençol zoológico cheio de animais imundos. E num momento da visão, Deus fala, na verdade 3 vezes isso acontece, Deus fala assim: Pedro, mata e come. Pedro reagiu. No verso 14, Pedro diz o seguinte: Senhor, eu jamais comi coisa comum e imunda. Ou seja, mesmo depois da cruz, Pedro continuava obedecendo às leis dietéticas de Levítico 11, que ordenam não comermos carnes imundas, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e precisamos mantê-lo o mais limpo possível. E quando lemos o restante da visão, em Atos 10, aprendemos que quando Deus dá a visão do lençol zoológico, aqueles animais imundos representavam os gentios.
E quando Deus fala para Pedro matar e comer aqueles animais, Deus estava ensinando para Pedro que ele deveria aceitar os gentios e não considerar os gentios imundos como se fossem carnes imundas. E foi exatamente isso que Pedro entendeu da visão. Depois de ele ficar perplexo quanto ao significado, em Atos 10, 34 e 35 lemos: Então falou Pedro dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. E no verso 28, Pedro disse o seguinte para Cornélio: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Ou seja, o tema da visão não eram carnes imundas, eram homens imundos na concepção dos judeus. Quando você ouve na sua igreja ou alguém dizer que em Atos 10 Deus está abolindo a lei de Levítico 11, saiba que esta pessoa, esse pastor ou esse apologista, ele não sabe o que está dizendo. O assunto em Atos 10 é pessoas e não carnes imundas. As pessoas não judias eram consideradas imundas pelos judeus. Então é em relação a isso que o capítulo está tratando. Esse capítulo nos mostra, amigo ouvinte, que o evangelho é inclusivo. Deus não tem o propósito de, em Atos 10, mostrar que a cruz serviu para purificar porcos. Porco continua sendo porco, ele continua sendo um animal imundo à luz de Levítico 11. A cruz não foi para purificar porcos, foi para purificar pessoas. Foi para purificar a mente das pessoas preconceituosas que fazem julgamentos dos outros achando que eles não são dignos do evangelho. Então que você e eu aprendamos com Atos 10, não a desobedecermos Levítico 11, que fazia parte inclusive da Bíblia de Pedro, mas que você e eu aprendamos a limparmos a nossa consciência do preconceito e a levarmos o evangelho para as pessoas de todas as raças, de todos os credos, de todos os jeitos. É isso que Atos 10 quer nos ensinar, que a cruz é inclusiva e não exclusivista. Obrigado por sua companhia, um abraço carinhoso e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.